tem colocado no coração da nossa pastora, a pastora Laura, fundadora do ministério. Já participei uma vez dessa campanha, só que cada vez tem tido coisas novas, cada vez a gente aprende algo novo, e cada vez a gente se torna pessoas mais livres. Primeiro elo foi espírito, segundo elo foi alma, terceiro elo hoje corpo, próximo elo mente e consciência. São 5 áreas. Nós temos aprendido que o corpo é dividido em 3 áreas: corpo, alma e espírito. E dentro dessas áreas ainda tem mente e consciência, ou seja, são 5 áreas que o nosso corpo é dividido. É verdade. E essas 5 áreas elas têm que estar entregues nas mãos do Senhor. Porque quando nós estávamos lá no mundo, lá sem entendimento, nós sujamos essas áreas. Eu quero ler para você aqui em Romanos capítulo 6, versículo 12. Fala assim, ó, todo mundo achou? A palavra fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 19: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a Santificação. Santificação. Não tem como achar a santificação? Eita. Amém ou não amém? Amém. Amados, pode fechar a tua Bíblia. Como a gente tem entendido que nós possamos ser livres nas nossas áreas, em todas essas 5 áreas. Quando a gente estava lá sem entendimento, como eu falei para você no começo, a gente tinha várias práticas. Nós realmente conseguimos sujar as 5 áreas da nossa vida que Deus tinha criado para ser a área santa da nossa vida. Só que nós fomos lá e através do pecado a gente começou a buscar paixões e planos, começamos a buscar maldade, começamos a trazer impureza para dentro de nós. E aí isso hoje atrapalha a nossa adoração a Deus. Hoje a gente chega aqui e muitas vezes não sabe por que a nossa vida espiritual ela não vai para frente. A gente não entende porque a gente busca, a gente ora, muitas vezes lê a palavra, mas nada muda. Porque na verdade o nosso corpo foi consagrado por várias e várias práticas que eu e você buscamos com as nossas próprias mãos. Quando a gente usou a nossa mão lá para ter uma luta corporal, às vezes para bater no rosto da esposa, do esposo, uma luta corporal lá contra alguém, a gente consagrou o nosso corpo, consagramos a nossa mão. Quando a gente olhou com os nossos próprios olhos, olhamos lá, site pornográfico, olhamos lá, às vezes para a mulher, olhamos para o homem com desejo, nós trouxemos uma consagração aos nossos olhos, que é a janela da nossa alma. E aí a gente sujou o corpo e sujou a alma também. Quando a gente usou nossa boca para falar palavras indecentes, palavras que não agradam o Senhor, nós consagramos o nosso corpo também, porque a língua é um membro do corpo. A palavra de Deus diz que o homem que controla a língua, ele controla o corpo inteiro. Então se tu usa a tua boca, a tua língua para falar palavras que não agradam o Senhor, tu traz um certo tipo de consagração para a tua vida. Deus maravilhoso. Quando você usou, se deitou lá com a prostituta, se deitou lá no adultério, você consagrou também a tua área sexual. E aí você entra hoje dentro do teu casamento e tu não consegue ter um casamento santo. Você não consegue cumprir a palavra que diz lá em Hebreus que é necessário um leito imaculado, santo. Não consegue. Por quê? Porque existem vários tipos de consagração. E aí nós começamos a olhar para a palavra e olhar lá para o que diz em Tessalonicenses 5:23, para que nós possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, que diz lá em Romanos, na verdade, e
diz lá em Tessalonicenses 5:23 que a gente pode santificar o corpo, a alma e o espírito. Para quê? Para nós conseguir estar mais perto de Deus. Aleluia. O evangelista Rodrigo falou o quê? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Será que o Espírito de Deus ele é morar em qualquer lugar? Será que o Espírito de Deus é compactuar com o que eu e você buscamos? Não, ele não compactua com isso. Por isso essa grande campanha, querido, campanha poderosa, onde faz o quê? Faz destronar as consagrações. Amém. As consagrações. Quando eu marquei o meu corpo lá, tatuagem, eu consagrei meu corpo. Eu consagrei. Antes, o meu e o teu corpo era instrumento do diabo. Era instrumento, como a palavra que eu li para você aqui agora. Mas o apóstolo Paulo falou aos romanos, falou: ei, já que você tinha oferecido antes os teus membros como instrumento de iniquidade, hoje você tem a oportunidade de oferecê-los a Deus. Hoje a mão que você usava lá para bater, você levanta bem alto assim e começa a glorificar a Deus. Os olhos que você olhava lá para as coisas iníquas, você lê a palavra, você consagra os olhos. A língua que você usava para falar palavrão, para falar um monte de coisa iníqua, hoje você abre ela, abre a boca e usa essa língua abençoada que Deus te deu para adorar a Deus. Entende isso? Os ouvidos que ouvia conversas profanas, que entravam no meio de roda, os escarnecedores, ouvia um monte de bobiça. Hoje você pode ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem a oportunidade de ouvir os louvores e a adoração, ou seja, você pode e vai alcançar a santificação do teu corpo. A santificação. Essa campanha é uma campanha poderosa. Você não pode perder nenhum elo dessa campanha. Por quê? Porque até o final dessa campanha eu tenho certeza de algo. Você vai estar bem mais perto de Deus. Você vai estar mais perto. O apóstolo Paulo falou algo. Olha que tremendo. Aleluia a Deus. O que eu quero fazer eu não consigo. O meu interior, olha o que o apóstolo Paulo falou: o meu interior tem prazer na lei de Deus. Mas quando eu olho para os meus membros, eu olho que os meus membros, eles guerreiam. O pecado guerreia contra os teus membros. Ou seja, a tua carne, ela sofre luta pelo pecado. Muitas vezes nós queremos fazer o certo, a gente sabe como fazer, mas não consegue efetuar, não consegue praticar a coisa certa. Às vezes dentro do casamento lá, às vezes você levantou a mão e bateu na tua esposa, hoje você não quer mais falar, não quer mais brigar. Dentro de ti tem isso, mas não consegue parar de fazer. Por quê? Porque tu consagrou a tua vida ao demônio de ira, ao demônio de contenda, ao demônio que veio destruir dentro da tua casa, querido. Então essa campanha, eu digo bem a verdade para ti. Na hora do louvor, nós vamos louvar mais ainda. Na hora da pregação, você não pode ficar de boca fechada. Não pode ficar quieto. Por quê? Porque antes vai se alegrar, botar a mão para cima e falar lá no show, lá de rock, de rave, sei lá onde tu ia.